fazia sonhar. Com muito trabalho e guardando a visão, às vezes chorando, mas sempre com fé. Valeu a pena esperar no Senhor, e mais uma vez foi fiel. A nossa boca se encheu de alegria, e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria, e a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus. Para pa pararara, 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 para pa pararara. Lembra que o Senhor uma vez nos falou sobre a promessa de um dia colher o fruto que hoje temos nas mãos. É o que nos fazia sonhar. Com muito trabalho e guardando a visão, às vezes chorando, mas sempre com fé. Valeu a pena esperar no Senhor, e mais uma vez foi fiel. A nossa boca se encheu de alegria, e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria, e a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus. A nossa boca se encheu de alegria, e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria, e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria, e a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus. Para pa pararara, 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 para pa pararara. Um amor de atitudes, não só de palavras, é um amor que não ignora as duras realidades do nosso país. É um amor que está disposto a se dedicar por aqueles que sofrem, estejam estes nos sertões, nas matas, nos rios, nas comunidades isoladas ou nos grandes centros do nosso país. Estejamos nós mobilizados durante este mês de outubro, que termina hoje no culto da noite, a campanha de missões nacionais, mas estejamos nós também mobilizados durante todo o ano, para que efetivamente, juntos com missões nacionais, nós batistas brasileiros, proclamemos a mensagem, o amor de Cristo através das nossas palavras e através das nossas ações. Por isso precisamos nos doar para aqueles que precisam ouvir da mensagem de Cristo. Depende de você, depende da nossa igreja, depende de todos nós esta grande tarefa. Estamos terminando o mês de outubro e felizes por tudo que aconteceu nos cultos e nas nossas vidas, mas também ao mesmo tempo um pouco tristes porque a campanha termina no dia de hoje, no culto de hoje à noite. Mas
embora esteja ela finalizando, nós precisamos continuar esta obra missionária a partir das nossas vidas, a partir do Ministério da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, juntamente com missões nacionais. Obrigado, missionários de missões nacionais, os voluntários, aqueles que se dedicam dias a fio para que tudo isso possa acontecer dentro do Ministério das Igrejas em nosso Brasil, Ministério Batista das Igrejas em nosso Brasil. Obrigado a todos vocês, colaboradores, obrigado a você, missionário, voluntário, que se dedicou durante toda a campanha em nossa igreja neste mês de outubro. Seja este domingo um domingo repleto, cheio de boas intenções, boas ações, cheio de amor verdadeiro, cheio de amor de atitude, não só amor de palavras por aqueles que carecem da graça e da misericórdia do Senhor. O Senhor está pronto a perdoar. Assim diz o Salmo 86, verso 5. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Com a alma aflita e angustiada, o salmista Davi clama pelo socorro do Senhor. A oração que faz tem base na necessidade em que se encontra, aliada ao conhecimento sobre a natureza divina. Deus é bom, pronto a perdoar, abundante em benignidade e acrescenta, para com todos os que te invocam. Invocar o nome do Senhor envolve humilde reconhecimento da impossibilidade humana, de pecados pessoais cometidos, seguido de confiança e submissão ao único que é Deus, porque só o Senhor é Deus e outro não há, declara também este salmo. A compreensão dessa realidade espiritual deve sensibilizar o nosso coração, como aconteceu com o salmista, fazendo nascer o mesmo desejo descrito no verso 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Deus está pronto a perdoar. Ensina-me o teu caminho para eu andar na tua verdade, une o meu coração ao temor do teu nome. Essa é a oração que faremos agora, é momento de confissão. Senhor, grande é o alívio que sentimos em saber que tu és bom, pronto a perdoar, abundante em benignidade para com todos os que te invocam, como estamos fazendo agora para confessar os nossos pecados e pedir o teu perdão. Perdoa-nos, Senhor, e une o nosso coração ao temor do teu nome, pois desejamos andar no teu caminho e na tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Olá, família PIBRJ. Nós da família Santos Souza estamos aqui juntos em casa, acompanhando o culto online da nossa igreja. Eu sou a Luísa, Josué, Cássia, Daniele. Vamos ler a palavra de Deus em Josué 1:9. Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Que tenhamos em mente essa palavra de Deus que nos dê ânimo nesse momento de pandemia. Irmãos, a quarentena ainda não acabou. Se possível, fiquem em casa. Ao sair, usem máscara e álcool em gel. Vamos manter a fé que isso tudo passará em breve. que o Senhor nos ajude a passar esses dias maus com muita fé e confiança nele. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. Da escravidão
Feliz campanha missionária PIB do Rio de Janeiro. Que alegria estar falando com os irmãos nesse momento. Eu sou o pastor Halisson, missionário de vocês aqui no sertão. Estamos juntos aqui, eu e minha família, a missionária Glediciele, os meus filhos, o Samuel e a Ana Raquel, e nós estamos assim alegres demais de estar nos campos missionários proclamando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mais precisamente aqui na cidade de Juazeiro, Bahia, e Petrolina, Pernambuco, onde nós estamos plantando várias igrejas aqui na região e também coordenando o projeto Radical Sertanejo, que tem sido uma bênção aqui nesse tempo para o avanço da obra missionária aqui nos campos sertanejos. E não é nos campos sertanejos, não é nas cidades sertanejas, meus irmãos, é trabalhando com o povo esquecido, que é o povo sertanejo que mora na zona rural, em comunidades, em distritos, em povoados, distantes dos centros urbanos, que tem difícil acesso à palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas nós, missionários aí da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, que somos seus missionários, são vocês que oram por nós, são vocês que nos sustentam na obra missionária. Nós estamos aqui representando vocês aqui no sertão do Nordeste, no sertão brasileiro, plantando várias igrejas aqui. Deus tem feito algo extraordinário e nós sabemos que tudo isso, claro, graças ao nosso bom e maravilhoso Deus, mas também a vocês aí que oram por nós, que investem na obra missionária e que estão motivados nessa campanha, porque Ele me amou, e se nós amamos é porque Ele nos amou primeiro. Então vamos continuar firmes na campanha, vamos nos automotivar e vamos encerrar esta campanha não alcançando o alvo, mas ultrapassando o alvo, meus irmãos, porque nós não iremos parar aqui, nós vamos nos deixar gastar aqui nesse campo missionário para que todo sertanejo escute o Evangelho e a palavra salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos juntos, um grande abraço desse sertanejo querido e que ama vocês, grande abraço, e espero vocês, quem sabe, um dia aqui no sertão para visitar essa maravilhosa obra aqui. Grande abraço, Deus abençoe a vida de vocês. No Evangelho de João, capítulo 9, versículos 35 a 38, nós lemos um diálogo que aconteceu entre Jesus e um jovem que Jesus havia curado. Diz assim, João 9:35, Jesus ficou sabendo que o haviam expulsado e, encontrando-o, perguntou-lhe, crês no Filho do Homem? Ele respondeu, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus lhe disse, tu já o viste, e é ele quem está falando contigo. Disse o homem, eu creio, Senhor, e o adorou. Vamos orar e depois meditaremos na segunda mensagem sobre que farei de Jesus. Senhor, Deus querido, Deus amado, damos-te graças por estarmos cultuando o teu santo nome, usando a oportunidade que a internet nos oferece. Pedimos agora a tua direção para os nossos pensamentos, que, tendo lido a tua palavra, possamos assimilá-la, possamos entendê-la e, sobretudo, praticá-la. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Domingo passado nós vimos que Pilatos fez uma pergunta aos judeus. A pergunta foi, que farei de Jesus chamado o Cristo? E uma primeira resposta que o crente poderia dar a esta pergunta é, eu crerei nele, crerei em Jesus. E isso é muito bom, porque a fé, o crer em Jesus, é justamente a porta de entrada para a nossa salvação. Tanto é assim que lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o que acontece é que o conceito de fé, o conceito popularesco de fé, é um conceito dos menos compreendidos. Aliás, o conceito bíblico de fé é o menos compreendido e ele se presta então a interpretações popularescas. E se presta a um grande volume de interpretações equivocadas.
Tanto é assim que o apóstolo Tiago, quando escreve a sua carta, ele diz: crês que Deus é um só? Fazes bem, pois os demônios também creem e estremecem. Tiago 2,19. Crês que há um só Deus? Tá ótimo. Você está pensando que é vantagem, né? Que você crê que há um só Deus. Não é não, porque a Bíblia diz, Tiago diz que até os demônios também creem e estremecem. Então é preciso definir muito bem o que é crer. E eu creio que o texto de hoje nos ajudará a entender um pouquinho essa dinâmica. De modo que a pergunta de Pilatos, que farei de Jesus chamado Cristo? O crente, além de responder, eu crerei nele, pode responder assim: eu o adorarei. Eu o adorarei. No ministério de Jesus, narrado pelos 4 evangelistas, a gente percebe que Jesus encontrou quem o admirasse, quem o detestasse, quem o elogiasse, quem o defendesse, quem o ignorasse. Mas Jesus espera dos que o seguem uma atitude: a atitude da adoração. E o que é adorar? Se você for examinar a palavra de Deus detidamente, descobrirá que adorar é expor o coração aos raios benditos da graça de Deus. É pisar num terreno em que é um terreno sagrado da presença do Pai, em que você precisa tirar as sandálias porque você está em terra santa. Você precisa tirar as sandálias do egoísmo, do erro, da vaidade, do ódio. Então, adorar é esvaziar a alma de qualquer condição e deixá-la transparente perante o Deus eterno. Adorar, então, é outra palavra, é um verbo para descrever aquela intimidade que a alma pode ter com Deus. Como deve ser a nossa adoração? Como deve ser a adoração cristã segundo a palavra de Deus? Em primeiro lugar, nossa adoração só é válida se ela for sincera. A adoração cristã só é válida se ela for sincera. Jesus disse em João 4,23, conversando com a mulher samaritana, ele disse que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em outras palavras, bem atualizadas, sem máscaras. A adoração do cristão ao seu Deus deve ser uma adoração sem máscaras, partindo diretamente do coração. Nós sabemos hoje que as máscaras são para o rosto, tem a ver com a aparência da gente, mudam até a aparência. Quando o bandido quer esconder a cara, ele bota uma máscara para fazer o assalto. Ou seja, a adoração jamais deve ser uma máscara, mas deve ser algo que brote e derive do fundo dos nossos corações. Meus queridos, se a adoração não partir do coração, se ela não for sincera, se ela for mascarada, então provavelmente ela não terá recepção da parte de Deus. Eu li uma história que num certo monastério, todas as tardes os frades se reuniam na capela para cantar e louvar a Deus. Todo dia faziam isso. Um dia apareceu ali naquele lugar, um dos maiores cantores de música erudita daquele país. E os frades ficaram super felizes, ficaram animados, e eles insistiram para com esse cantor que ele ficasse e participasse da reunião de louvor que haveria naquela tarde. E
relutando muito, finalmente o cantor aceitou ficar e participar daquele culto. E ele cantou como um rouxinol, cantou que foi uma beleza. Os frades ficaram assim, de queixo caído. Lembra quando Pavarotti cantava? Aquela voz bonita que você ouve e diz: meu Deus, que coisa linda, obrigado por teres dado uma voz assim a um ser humano. Pois bem, aquela noite, dormindo, um frade teve um sonho, e ele sonhou que um anjo veio da parte de Deus e chegou a ele e disse assim: escuta, o que houve lá embaixo hoje? O que houve aí hoje que não chegou nenhum louvor aqui em cima? Aí o frade falou: mas como não chegou louvor nenhum? Nunca essa capela ouviu uma coisa tão bonita, tão preciosa. O homem tem uma voz divina. Mas aqui no céu não chegou louvor nenhum, disse o anjo. Aqui no céu não chegou adoração nenhuma. Amigos, quando Jesus disse à mulher samaritana que o culto verdadeiro é aquele que é prestado em espírito e em verdade, Jesus acrescentou uma outra cláusula, uma outra frasezinha muito interessante. Jesus disse: o Pai procura a tais que assim o adorem. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. João 4:23. E olha, se o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e Jesus disse que Ele procura, a minha pergunta para você é esta: o Pai já encontrou esse tipo de adorador em você? Você é esse tipo de adorador sincero? É desse tipo que o Pai precisa, é a esse tipo que Ele está procurando. Então, o Pai procura. E nesse dia, em Jerusalém, como se lê em João capítulo 9, o Pai encontrou um adorador sincero. Como foi esse encontro? João 9 registra que Jesus curou um cego de nascença. O homem foi curado. E a cura dele, ao invés de gerar alegria e gerar sossego e paz, a cura trouxe confusão, trouxe tristeza, trouxe problema para a vida daquele rapaz. Ele era cego e agora ele passou a ver, mas o milagre que Jesus fizera fora feito exatamente no dia de sábado. E você sabe que os fariseus não conseguiam compreender como que uma pessoa podia fazer milagres no sábado. Seria, diziam eles, transgressão da lei de Deus. Então eles não conseguiam compreender isso e muito menos tolerar. E o negócio foi fugindo de controle a tal ponto que o rapaz acabou sendo expulso da sinagoga. E quando Jesus soube que ele foi expulso da sinagoga, a Bíblia diz que Jesus o reencontrou. E aí nesse reencontro, Jesus, que antes lhe abrira os olhos do corpo, agora lhe abre os olhos da alma. Antes os olhos do corpo foram abertos, agora Jesus chega para ele e se identifica, e aí entra o nosso texto: Jesus ficou sabendo que o haviam expulsado, diz o verso 35, e encontrando-o perguntou-lhe: crês no Filho do Homem? A expressão Filho do Homem aqui equivale a Messias. E essa é uma expressão preferida por Jesus. Ela aparece mais de 80 vezes nos evangelhos, sendo 12 vezes no evangelho de João. Só João cita Filho do Homem 12 vezes, além de outras 4 vezes nas epístolas, nos outros livros do Novo Testamento. E quase sempre Jesus prefere referir-se a si mesmo como sendo o Filho do Homem. Por que Jesus preferia essa expressão à palavra Messias? Porque naqueles dias a palavra Messias
que os judeus esperavam havia séculos, essa palavra assumiu um significado político muito forte, de modo que quando os judeus falavam em Messias, eles esperavam um Messias político, que fosse tirar a espada da bainha e partir para a luta contra os romanos e derrotá-los e jogá-los de volta ao mar Mediterrâneo. Então, Jesus preferia usar a expressão que vem lá do Antigo Testamento, a expressão o Filho do Homem. Então Jesus pergunta: crês tu no Filho do Homem? E o homem pergunta: eu não sei quem é esse Filho do Homem, quem é ele para que eu nele creia? Jesus lhe disse, olha que Jesus disse: tu já o viste, e é ele quem está falando contigo. Versículo 37. Tu já o viste, e é ele quem está falando contigo. E disse o homem então, o que o homem fez? Aqui nós temos o ápice, o clímax da história. Nesse momento a Bíblia diz que disse o homem: eu creio, Senhor, e o adorou. Vamos parar aqui. Eu creio, Senhor, e o adorou. Prestou atenção nisso aqui, amigo? Primeiro ele diz: eu creio. Domingo passado dissemos: eu crerei nele. Mas não é suficiente dizer que crê, porque o diabo também diz isso e não crê nada, e não muda nada, e continua o mesmo inferno na vida do diabo. Então o que significa eu creio, Senhor? Significa uma mudança tão profunda e tão radical, que o primeiro impacto na vida deste homem é exatamente o fato de ele adorar Jesus. Eu creio, Senhor, e o adorou. Meus queridos, para que a gente possa apreender, pegar o significado, a profundidade dessa expressão, desse gesto deste homem, ex-cego, a gente precisa lembrar que, como judeu, todo judeu era criado, é ainda, de certa forma, né? Uns mais, outros menos hoje, com a lei de Moisés. E na lei havia uma palavra que virou oração e que os judeus repetem hoje várias vezes ao dia. Tanto que a oração é chamada Shema em hebraico, que quer dizer ouve. E a oração está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, e diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, o Shema, essa oração, é repetida vezes sem conta, a vida toda. Então, quando esse jovem encontra Jesus, e Jesus diz que ele, o jovem, está falando com o Filho do Homem, com o Messias, o jovem fica, eu imagino, trêmulo, e se ajoelha e diz: eu creio, Senhor, e o adorou. Espere, um judeu adorando o outro judeu, isso não faz sentido, isso é contra a lei, isso está errado, a menos que o judeu que está adorando entenda que o judeu a quem ele está adorando não seja apenas um judeu, mas seja Deus conosco, seja o Messias que os profetas anunciaram. Então, em primeiro lugar, a adoração deve ser sincera. Em segundo lugar, a nossa adoração deve ser inteligente. Há uma pesquisa que foi feita e os resultados desta pesquisa mostram que cerca de 86% da população mundial professa pertencer a alguma religião. 86% da população mundial crê em alguma coisa. A pesquisa também mostrou que essas pessoas fazem parte de 19 principais religiões do mundo. Então a pesquisa mostra que há 19 religiões principais no mundo e as pessoas então estão envolvidas, adorando essas 86% da população do mundo está
adorando numa dessas religiões. E a pesquisa revelou finalmente que 37 a 37 mil denominações religiosas no mundo. 37 mil denominações, cristãs no mundo, não religiosas, cristãs. Então, 37 mil. Então a pergunta é, você precisa escolher que tipo de adoração você quer dar ao Senhor. Ela deve ser sincera, ela deve ser inteligente. Olha, eu vou dizer a você que apesar das tolices que o ser humano tem cometido na história humana, o ser humano é considerado um ser inteligente. Faz parte daquele pacote chamado imagem e semelhança de Deus. E uma das marcas da inteligência é a inconformação com a rotina. Uma das marcas da inteligência é a inconformação com a rotina. Por quê? Porque a rotina, sabe-se, se torna mecânica, se torna fria e, por via de consequência, se torna também enfadonha. Então, as coisas da rotina se tornam mecânicas porque a gente faz aquilo tanto que acaba sendo rotina. Eu todo dia acordo e vou orar, então todo dia acordo e vou orar. Então, vira rotina. Não é isso que Deus quer. E uma das coisas piores da nossa vida é exatamente isso, na vida espiritual, é você seguir uma rotina que se torna mecânica, que se torna fria e que se torna enfadonha. Nós temos uma tendência preguiçosa de repetir fórmulas e práticas. Facilmente nos adequamos a protocolos, nos assentamos ali e vamos reproduzindo as coisas sem que as analisemos, sem que as critiquemos, sem que as melhoremos. Eu fico admirado que já no Antigo Testamento, nos Salmos, nós temos uma expressão, um salmo que diz: cantai ao Senhor um cântico novo. Por que um cântico novo? Porque facilmente a nossa mente vai se acostumar com aquele cântico velho, e aquele cântico velho que no princípio nos falava tanto, agora perde a capacidade de nos inspirar, de nos impulsionar. Por isso o salmista diz: cantai um cântico novo, tocai com habilidade e alegria. Salmo 33, 3. Aliás, 7 vezes na Bíblia nós temos a expressão cântico novo. 7 vezes. 5 vezes nos Salmos. Salmo 33, Salmo 40, Salmo 96, 98 e 149. E também uma vez em Isaías. Isaías também fala de cântico novo. E até Apocalipse, ou seja, no céu, João viu o céu aberto e o que ele ouviu foi um cântico novo. Diz Apocalipse 5:9, e cantavam um cântico novo dizendo: tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu és digno. No Apocalipse, no céu, cantavam um cântico novo, porque o cântico velho acaba trazendo só velhas memórias. E é preciso então estar atento a esta modalidade da adoração. Então a adoração deve ser sincera, ela deve ser inteligente e, por fim, terceiro e último lugar, a nossa adoração deve ser, queridos irmãos, constante. Constante. A adoração cristã deve acontecer sem intermitências, sem intervalos, sem interrupções. O crente adora o Senhor domingo, segunda, terça, quarta, quinta, todos os dias da semana. Não tem esse negócio do crente dizer assim: bom, irmãos,
eu hoje fui à igreja, domingo de manhã, eu participei do culto online, então agora, até domingo que vem eu volto a louvar o Senhor. Não tem isso. Louvar o Senhor só domingo que vem, e domingo à tarde, e segunda-feira, e terça-feira, e quarta-feira. Então, a adoração cristã, ela se marca pela constância, ela não é interrompida, não funciona desse jeito de ficar interrompendo e dizendo, eu já fui à igreja, já cumpri o meu dever, que palavra maldita, já cumpri o meu dever, e agora então, domingo que vem eu volto a louvar a Deus. Talvez você argumente, mas eu fui criado na igreja, eu nasci no berçário da igreja, então eu conheço todos os cânticos, velhos e novos, mas a pergunta é, será que você realmente já fez isso que o ex-cego fez? Adorou a Jesus, dizendo, eu creio, Senhor, e o adorou? O grande pregador Spurgeon conta que ele conheceu um pregador que foi salvo, sabe quando? Foi salvo enquanto pregava o próprio sermão. Pode uma coisa dessas? Foi salvo enquanto pregava o próprio sermão. O sujeito pregando, não era crente, mas pregando. E aí, durante o sermão, o Espírito de Deus usa de volta, como se fosse um bumerangue, né? Pega a mensagem e joga de volta para o pregador, e o pregador acaba se convertendo. Será que você crê em Jesus? Você adora Jesus? Há uma frase atribuída a Charles Lamb, e ela diz assim, se Shakespeare entrasse agora aqui, todos se levantariam, mas se Jesus entrasse, todos se ajoelhariam. Eu já li essa frase e no lugar de Shakespeare eu vi alguém falando Napoleão. Tanto o personagem aqui não importa, né? O primeiro personagem mencionado, o que importa é o segundo. Se Shakespeare, se Napoleão, se Dom Pedro II entrasse agora aqui, todos se levantariam em respeito. Mas se Jesus chegasse aqui agora, todos se ajoelhariam. E eu acho que é mais ou menos isso que Paulo tem em mente quando ele escreve aos Filipenses, aquelas palavras que, segundo alguns autores, teria sido um dos primeiros hinos da igreja cristã. São as palavras de Filipenses 2, 9 a 11, com as quais eu encerro esta palavra. Por isso Deus também o exaltou, falando de Jesus, com soberania, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos orar. Deus e Senhor, nós bendizemos o Teu nome pela grandeza da Tua misericórdia. Muito obrigado porque tiveste misericórdia de nós e nos resgataste das trevas do pecado para a maravilhosa luz do Evangelho. E agora, Senhor, pedimos que nos ajudes a sermos nós também adoradores e que o Pai, como disse Jesus, que o Pai encontre em nós esse tipo de adorador, que adore com sinceridade, que adore com inteligência, que adore constantemente. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparar
Queremos agradecer a você a sua participação no culto desta manhã. Nossa oração é que o Senhor continue a abençoar a sua vida e a suprir as suas necessidades, sejam elas físicas, emocionais e também espirituais. Não desperdice a oportunidade que o Senhor tem dado a você de ouvir a sua palavra. Aproveite a quarentena para crescer espiritualmente. À noite nós estaremos de volta aqui nesse mesmo canal. Hoje à noite nós teremos um pregador de fora aqui pregando. Nós teremos o pastor Fernando Brandão, que é diretor da Junta de Missões Nacionais. Ele estará trazendo a mensagem, encerrando a ênfase de missões em nossa igreja. As igrejas do Brasil como um todo geralmente enfatizam missões em setembro, a nossa em outubro, por causa do aniversário que é em agosto. Então, para não ficar muito um em cima do outro, a gente dá um mês de folga e em outubro a gente pensa e celebra e vibra com a obra missionária. O pastor Brandão estará aqui trazendo a mensagem do Senhor. Convide seus amigos, mande o link para os seus parentes, estejam eles onde estiverem neste planeta de Deus, que eles possam ouvir a palavra de Deus. Eu termino desejando a você as palavras do Salmo 121, versículos 5, 6, 7 e 8. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra ao teu lado direito. O sol não te prejudicará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te protegerá de todo mal, Ele protegerá a tua vida. O Senhor protegerá a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém.